Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós daremos continuidade às classes gramaticais. Nós vimos, demos início na nossa aula passada e vimos que elas são 10. Nós já vimos sobre os substantivos, os adjetivos, os pronomes, o numeral e o artigo. E hoje nós falaremos sobre essas 5 classes, que são o verbo, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Para começar, a gente vai falar sobre o verbo. O verbo, na língua portuguesa, é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos, que é a frase Lucas corre muito, eu tenho a jovem estava feliz e eu tenho chovia muito no parque. Tá? Eu tenho aí os exemplos de os três tipos de verbo. Um verbo de ação, eu tenho um verbo indicando estado ou modo, e eu tenho um verbo indicando o fenômeno da natureza, tá? Na primeira frase, Lucas correu muito. Lucas corre muito. Eu tenho o verbo, do verbo correr, e essa palavra correr, ela indica uma ação, que Lucas, ele se movimenta e faz uma ação. Então, eu tenho um verbo de ação. Eu tenho a segunda frase. A jovem estava feliz. Eu estou dando o modo, a característica que a jovem estava. Então, eu tenho um verbo de estado ou modo. Esse verbo de estado ou modo, ele fala da característica do verbo no momento em que eu falo. E aqui, chovia muito no parque. Eu tenho o verbo chovia, que é do verbo chover, e ele indica que um acontecimento, um fenômeno da natureza. Então, esse é o verbo que indica fenômeno da natureza. Aqui também nós temos os tipos de verbos regular e irregular. O verbo regular é aquele que ele permanece, o radical, em todas as conjugações. Vamos relembrar o que é o radical? O radical nada mais é do que a raiz das palavras. Ou seja, é aquela parte da palavra inicial que ela se repete em todas as formas da conjugação do verbo. Então, eu tenho o regular, que é aquele que o verbo continua com a sua raiz, com o seu radical, quando eu conjugo. E tenho os verbos irregulares, que ele não continua com a sua raiz. Vamos aqui para os exemplos. Então, o regular não sofre alteração. Olha aqui o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ou ela ama, tá? Primeiro vamos identificar o radical do verbo. Eu tenho o am como radical, tá? Certo? Então, eu amo, continua o am, tu amas, continua o am, e ele ou ela ama. Nós amamos, vós amais, e eles ou elas amam. Vai continuar o radical da palavra. Esses são chamados de verbos regulares por isso, porque eles continuam. Os verbos continuam fixos. Já nos verbos irregulares, isso é variável, ou seja, esse verbo sofre alteração. Olha o exemplo aqui. No verbo ser, tá? O verbo ser. Ele sofre mudança no seu radical. Os irregulares são chamados assim, porque ele sofre essa mudança no radical. Então, eu tenho o verbo ser. Como é que eu conjugo? Eu sou. Olha aqui como é que começa esse radical. Vamos para pro pronome pessoal, tu. Tu és. Já se torna totalmente diferente do radical do começo. Então, por isso que ele é chamado de verbo irregular, tá? Os verbos também, eles têm os tempos verbais, que é o que nós conhecemos como presente, pretérito ou passado, que é a mesma coisa, e o futuro. Eles têm também os modos verbais, mas sobre os modos verbais nós estaremos falando em outra aula, tá? Então, você vai ficar aí com essa questão, que vai aparecer na sua tela, falando para você identificar se o verbo é um verbo de ação, se ele é um verbo de estado ou de modo, ou se ele é um verbo indicando o fenômeno da natureza. Agora nós vamos identificar nessas frases onde apresenta um verbo de ação,
onde apresenta um verbo relacionado a fenômeno da natureza e onde apresenta um verbo relacionado ao estado ou modo, tá? Nós temos a primeira frase, Antônio gritou com Carlos. O Antônio fez uma atitude, ele fez uma ação. Então, primeiro identificamos aí o verbo, que é o verbo gritou, o verbo gritar, né? Então, ele fez uma ação, então é um verbo, eu tenho um verbo de ação. Ele permaneceu tranquilo. Nós temos o verbo permanecer, né? E estado, porque era o estado que ele estava, tranquilo. Nós temos a turma fala muito alto. Nós temos aqui fala, do verbo falar. Então, nós temos um verbo de ação. Hoje trovejou muito, verbo trovejar. E eu identifiquei um fenômeno, verbo de fenômeno da natureza. A menina estava doente. O verbo estar e indica um modo, né? O estado que ela estava, modo ou estado. Então, é um verbo de estado. E nós temos aqui choveu semana passada. O verbo chover, identificando aí um fenômeno da natureza, tá? Então, nós conseguimos identificar verbos de ação, verbos de fenômeno da natureza e verbos de estado ou modo. E a classe gramatical que falaremos agora é sobre conjunção. E o que é conjunção? É a palavra responsável por ligar orações, tá? E o que são orações? É uma frase que tem um verbo. Para ser oração, tem que ter um verbo dentro dessa frase. Nós temos alguns tipos de conjunções. Nós temos a aditiva, que é aquela que adiciona, né? E, mais, ainda, nem. Nós temos a adversativa, contudo, entretanto. Nós temos a alternativas, ora, ou, quer. Conclusivas, que como o nome já diz, conclui, assim, então, logo. E temos as explicativas que explicam, portanto, e porquê, tá? Eu coloquei uma frase para nós estarmos identificando a conjunção nela. Maria foi aprovada e quer comemorar. Vamos identificar onde aparece a conjunção aí nessa frase? Vamos observar os tipos de conjunção aqui? Eu tenho o i, né? Que é uma conjunção aditiva. Olha aqui onde ele aparece. Maria foi aprovada e quer comemorar. Mas eu sei que essa conjunção, ela liga. Então, vamos ver qual é essa ligação que ela está fazendo? Ela está fazendo a ligação. Para ela ligar uma oração, tem que ter um verbo dentro da oração. Vamos identificar? Maria foi aprovada. Qual é o verbo daqui? Foi. E quer comemorar. O verbo querer. Então, eu tenho uma conjunção dentro da oração com dois verbos e ela fazendo essa ligação, tá certo? Aqui nós temos exemplos de frases com algumas conjunções. Essa frase aqui é um exemplo de conjunção aditiva. Gostei da dica, mas, ou seja, está adicionando uma informação, mas farei do meu jeito. Vamos identificar, eu já sei que a conjunção que aparece ali é a conjunção mas. Vamos identificar quem que ela está ligando? Gostei da dica. Onde é que está o verbo nessa primeira parte? Antes da conjunção. O verbo gostar, não é isso? Mas farei do meu jeito. Depois da conjunção, onde é que está o verbo? Farei, certo? Do verbo fazer. Então, eu tenho uma conjunção ligando uma oração à outra. Vamos lá, vamos um exemplo com uma conjunção adversativa. Contudo, entretanto, né? Estudei. Contudo, não passei. Eu tenho contudo ligando o verbo estudar ao verbo passar. Eu tenho uma conjunção adversativa. Aqui eu tenho uma conjunção alternativa. Ora quer sair, ora quer ficar. Então, já identifiquei a conjunção. Está aqui no meio e está ligando. Ligando quem? Vamos identificar os verbos querer e o verbo ficar. Vamos aqui olhar essa frase. Me esforcei, então colhi os frutos. Você já conseguiu identificar onde é que está a conjunção nessa frase? Olha lá. Conclusiva. Então, quem que ela está fazendo?
Quem que ela liga aí nessa frase, nessa oração? O verbo esforçar com o verbo colher. E a nossa última frase, com uma conjunção explicativa, nós temos: não viajarei porque estou doente. Onde é que está a conjunção? Conjunção explicativa. Nós temos aí o porquê, que nós usamos para explicar alguma coisa. E qual é a ligação que ela está fazendo? Do verbo viajar, né, com o verbo estar. Tá certo? Vocês vão estar vendo aí uma charge para vocês identificarem as conjunções que existem nessa charge. E aí na sua tela você tem uma charge que o amigo pergunta para o outro: e aí, vai fazer a prova do Enem? E o outro responde: não, vou fazer nem trabalhar e nem estudar. Você pode observar aí que aí você tem uma conjunção. A conjunção nem, que é uma conjunção aditiva, ela ela dá uma informação a mais. Ou seja, ele diz: olha, eu não vou fazer a prova do Enem, eu nem vou trabalhar, e ainda dá mais outra informação, e nem vou estudar. Então, essa é uma conjunção que nós chamamos de conjunção aditiva, porque ela dá uma informação a mais dentro da oração. E nessa classe gramatical chamada interjeição, nós falaremos de uma classe que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, porque expressa emoções. Então, essa classe gramatical vai falar das palavras que expressam sentimento e expressam emoções, tá? São palavras que expressam sentimentos, surpresas e etc. E nós temos, né, ela se divide, aqui só tem algumas das interjeições, mas tem muito mais que isso. Nós vamos estar estudando sobre isso depois. Tem interjeição de advertência, que é aquela que nós falamos, né, cuidado, devagar, calma. Tem aquela de afugentamento, que é aquela de colocar para afastar. Normalmente a gente usa muito com animais, né? Fora, passa, rua, show. Nós temos aí a interjeição de alegria, oba, ó, viva, né? Alívio, ufa. Nós temos aí uf, arre também, de animação, força, vamos, ânimo, coragem. E nós temos aí o de dor, que é ai, ui. Então, são palavras que expressam sentimentos. Eu não sei se você observou, mas todas elas têm a exclamação. Por quê? Justamente por isso. Por expressar esses sentimentos. Então, como o ponto de exclamação é um ponto que a gente utiliza quando nós expressamos a maioria dos nossos sentimentos, então todas as interjeições elas vão vir pontuadas com o ponto de exclamação. Eu dei aí o quadro com algumas interjeições, mas aí você tem um quadro completo mostrando todas as interjeições que existem, de advertência, alerta, cuidado, como eu falei, de afugentamento, de alegria, de alívio, de animação, de apelo ao chamamento, de aplauso, de aversão, de cessação, de desejo, de dor, de espanto, de impaciência ou de incredulidade. Essas são as nossas interjeições. Esse quadro está completo. Bem, agora nós veremos aí a penúltima classe gramatical, que é preposição, tá? O que é preposição? São palavras que ligam dois vocábulos diferentes. E essas palavras não se alteram, tá? Essas palavras não são variáveis, elas não sofrem variação. Tipo, mudar para o feminino ou para o masculino, para o singular ou para o plural, tá? E ela dá sentido e dependência, pois sem ela a oração fica incompleta. A preposição, ela vem em uma oração para dar um sentido completo a essa oração. Se eu retirá-la dessa oração, a oração fica sem sentido. Eu queria que vocês olhassem aqui essa frase. Eu espero você casa. Quando eu falo assim, eu espero você casa, só da gente ouvir, né, essa frase, a gente já sabe que falta algo, né? Então, a preposição está faltando para tornar esse sentido completo na oração. Eu espero
por você em casa. Então, eu tenho por e em como preposição, completando o sentido dessa frase. Vou viajar para o Canadá. João, tudo aconteceu rápido. Se eu ler só essa frase dessa forma, João, tudo aconteceu rápido, fica sem sentido. Então, eu vou colocar aqui uma preposição segundo João, tudo aconteceu rápido. Então, a preposição vem, né, para tornar a frase no sentido completo, para completar com uma palavra que não varia. E vocês vão ver aí na sua tela o quadro das preposições mais utilizadas. E agora, na sua tela, você tem algumas preposições que são utilizadas para dar sentido completo a uma oração. Até, após, por, sobre, ante, contra, desde, entre, perante, sobre, a, com, de, em, para e sem. São as preposições mais utilizadas na língua portuguesa. E agora nós vamos para a nossa última classe gramatical, que é a classe gramatical advérbio, que assim como a preposição, ela também é uma palavra invariável, ou seja, ela não muda e expressa uma circunstância. Essa circunstância pode ser de lugar, aqui, ali, certo? Pode ser de tempo, de hoje, ontem, amanhã, de modo, que é a forma que está, né? De dúvida, de certeza, como o nome já diz, expressa dúvida ou expressa certeza, de afirmação, de negação e de intensidade, muito, mais, menos, tá? Ela modifica o verbo ou o adjetivo de uma oração. Nós temos aqui, a apresentação foi muito emocionante. Eu tenho aí a palavra muito, que é um advérbio de intensidade. Cadê? Intensidade. Tá aqui. É um advérbio de intensidade, porque ele mostra a intensidade. Esses advérbios de intensidade são aqueles muito, mais, menos, tá? Então, essa palavra muito, ela modifica, acrescenta uma informação a mais para o adjetivo emocionante, tá? Então, não foi só emocionante, a apresentação não foi só emocionante. A apresentação foi muito advérbio de intensidade, muito emocionante, porque ela modificou o adjetivo. Hoje comi um bom almoço. Lembra que eu falei do advérbio de tempo, que identifica o tempo na oração? Então, eu tenho hoje como advérbio de tempo. Não me pergunte minhas razões. Eu tenho um advérbio aqui de negação, mudando totalmente a oração, porque se eu tirar o não, a frase fica totalmente o contrário, né? Se eu tirar o não, fica me pergunte as minhas razões. Mas como eu deixei o não, ela modifica totalmente aí a circunstância. E eu tenho aqui, eles vivem ali, como eu já falei, advérbio de lugar, identificando lugar, certo? Então, esses advérbios, vocês vão estar vendo um quadrinho que vai estar passando aí para vocês, de alguns dos tipos de advérbio, e logo mais nós vamos estar fazendo uma atividade relacionada aos advérbios. E nós temos aí na tela alguns dos advérbios sublinhados. Talvez ela viaje. Eu tenho talvez como advérbio de dúvida. Não irei ao passeio, o não como advérbio de negação. Gosto de quem fala bem, o bem como advérbio de modo. E sim, posso ir com você. O sim como um advérbio de afirmação. Bem, pessoal, então aqui nós encerramos o nosso conteúdo sobre as classes gramaticais. Hoje foram dadas as últimas 5 classes gramaticais que faltavam e a gente se encontra então na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!